Olá! Quando a gente fala em gramática, o que vem à cabeça? Um monte de regras, né? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? Pensa assim, como se fosse a planta baixa de uma construção. O projeto que usamos para montar nossos pensamentos mais complexos, um tijolo de cada vez. E é exatamente isso que vamos fazer hoje, desmontar a arquitetura das frases em português. Para começar, uma pergunta. O que blocos de montar e a nossa língua têm em comum? Parece estranho, mas a resposta é super simples. Os dois são sistemas de construção. Com poucas peças básicas, a gente consegue criar as estruturas mais incríveis e cheias de significado que se pode imaginar. E toda grande construção, toda mesmo, começa com uma única peça. Aquela peça fundamental. Na linguagem, essa peça é a base de absolutamente tudo que a gente fala e escreve. E o nome dessa peça é oração. Mas o que define uma oração? Simples, a presença de um verbo. O verbo é o motor, sabe? É a ação, o coração da coisa. Sem o verbo, o que a gente tem são só palavras soltas. Com o verbo, a gente tem uma unidade de sentido. Então, a regra de ouro, o ponto de partida de toda essa arquitetura é esta aqui, para cada verbo que a gente encontra. A gente tem exatamente uma oração. É a matemática mais simples e mais poderosa da gramática. Um verbo é igual a uma oração. Dois verbos, duas orações. Guarda isso, porque essa é a chave para entender todo o resto. Certo. Agora que a gente já tem os nossos blocos de construção, as orações, como é que a gente começa a organizar as estruturas? Bom, a primeira grande divisão se baseia simplesmente na quantidade de blocos que a gente usa. E é aqui que a coisa se separa. Se uma frase inteira, da letra maiúscula lá no início até o ponto final, tem só uma oração, ou seja, só um verbo, ela é um período simples. Simples assim. Agora, se nessa mesma frase a gente encontra dois ou mais verbos e, portanto, duas ou mais orações, aí a história é outra. Temos um período composto. Então, o ponto crucial é esse. Para saber a diferença, a ferramenta é só uma: contar os verbos. É o jeito mais direto e eficaz de sacar a complexidade da estrutura que está na nossa frente. Ok, vamos subir um nível. Quando a gente tem um período composto com várias orações, como esses blocos se conectam? Basicamente, eles se encaixam de duas maneiras bem diferentes. A pergunta que guia a gente aqui é a seguinte: essas orações, quando estão juntas, elas são parceiras, cada uma com seu sentido próprio? Ou será que uma delas precisa da outra para fazer sentido? Tipo uma peça de quebra-cabeça que só funciona encaixada. E aqui, a metáfora dos blocos de montar cai como uma luva. Uma oração com independência sintática é como um bloco padrão. Ela funciona sozinha, tem um sentido completo. Já uma oração com dependência sintática é como uma peça especializada que só mostra sua função de verdade quando está conectada na estrutura principal. E esses dois jeitos de conectar as peças nos dão os dois grandes projetos de construção para períodos compostos. São basicamente os dois modelos mestres para combinar as nossas orações. Vamos ver como eles funcionam na prática. O primeiro modelo é o da coordenação. Aqui, as orações são como vizinhas. Elas moram na mesma frase, estão conectadas, mas cada uma tem a sua vida, seu sentido completo. Se a gente separasse as duas, elas ainda funcionariam perfeitamente como frases individuais. Olha só esse exemplo que veio direto de uma das nossas fontes. Ele duvidou. Isso é uma oração completa, certo? Ele não conseguiu alcançar a meta. Também é uma oração completa. A expressão por isso só está ali para ligar as duas, mas uma não depende da outra para existir. Isso é coordenação pura. O segundo modelo é a subordinação. Aqui a relação é outra. É de dependência mesmo. A gente tem uma oração principal, que é a base de tudo, e uma ou mais orações subordinadas, que funcionam como um complemento, uma extensão. Sem elas, o sentido fica pela metade. Analisando este outro exemplo, a oração principal é ela precisa. Se a gente para aí, fica faltando algo, né? Ela precisa do quê? A informação que completa a ideia vem na oração subordinada, que se lave a louça. Essa segunda parte, sozinha, não quer dizer nada. Ela depende totalmente da primeira para fazer algum sentido. E essa é a essência da subordinação. Então, vamos recapitular nosso projeto arquitetônico. Tudo começa com a oração, que é definida por ter um verbo. Uma oração sozinha é um período simples. Várias juntas é um período composto. Se essas orações são independentes, a conexão é por coordenação.
Se uma depende da outra, a conexão é por subordinação. Simples, lógico e muito poderoso. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que a planta baixa da linguagem está mais clara, o desafio é começar a enxergar essas estruturas em todo lugar, nos livros, nas conversas, nas notícias. A beleza da gramática não é decorar regra, mas sim entender como a gente constrói um mundo com palavras.